E eu que viajei até Paris, na França, para ver de perto o campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! E 7 brasileiros vieram em busca de um único sonho: levar o título de rei dos jogos para casa. Mas o que aconteceu aqui em Paris, ninguém poderia prever. Essa inclusive foi a primeira vez que o Mundial de Yu-Gi-Oh! Acontecia em Paris. Pela cidade inteira dava até pra você encontrar totens com cartas clássicas promovendo o torneio. É como se a cidade estivesse respirando Yu-Gi-Oh! O campeonato iria rolar no Maison de la Mutualité, que é um lugar bem tradicional de Paris, que existe desde 1931. Só que chegando lá, o espaço estava completamente transformado. De um lado tinha um banner gigante do dragão branco de olhos azuis, do outro o mago negro. E até as portas tinham adesivos com cartas clássicas. Já dava para começar a entrar no clima do campeonato. E no primeiro dia de evento, os jogadores chegaram num ônibus todo adesivado com os logos de Yu-Gi-Oh! Mas a tensão já começava a aparecer, porque agora cada partida vai contar ponto para decidir quem avança para as semifinais. Mas afinal, quem são os jogadores brasileiros classificados? No Yu-Gi-Oh! Duel Links, na modalidade do Rush Duel, quem representa o Brasil é o César, que joga o Mundial pela primeira vez. Já no Speed Duel temos o Vino, que se você acompanha o canal há mais tempo, talvez lembre dele, porque ele também estava no Mundial de 2019, que aconteceu na Alemanha. Só que naquela vez ele acabou sendo eliminado cedo demais. Como que tá sendo essa experiência pra você desse ano comparado com o outro que já tem um tempinho, né, que aconteceu? Você sente que mudou bastante coisa, até com a sua experiência pessoal mesmo, se veio mais preparado ou não? Como é que foi essa preparação pra ti? Então, dessa vez eu acredito que eu tenho testado bem mais do que da outra vez e tô me saindo melhor. Eu acho que vai dar bom, sim. Tomara, então, boa sorte. E vamos que vamos, hein? Tem que trazer esse título pra gente esse ano aí, hein? Vamos fazer acontecer. Esse ano, tem que ser. Tem que ser. No Yu-Gi-Oh! Master Duel, a coisa fica ainda mais interessante, porque é a única categoria em que os jogadores classificados podem chamar 2 amigos para formar um time e jogar no formato 3 contra 3. E esse ano tivemos 2 times brasileiros classificados. Começando pelo primeiro time, o Nubble Gabigol, que vai jogar o Mundial pela primeira vez, que é formado por Vinícius Lima, que leva o nick de Shoma Yusa, Bernardo Souza e Gian Franco, que vem do Peru, sendo o único jogador não brasileiro do time. Do outro lado temos o time Fala Galera, liderado pelo Judeu, figurinha já carimbada do Mundial. Esteve presente nos últimos 2 anos, Japão, Seattle, e agora completando a 3ª vez no palco do Mundial em Paris. Mas ele não tá sozinho nessa, ao lado dele temos o Gabriel Nets, que também esteve no Mundial do ano passado em Seattle, só que naquela vez jogando no TCG. Agora ele volta para encarar o desafio no Master Duel. E para completar o trio de forma muito especial temos o Paulo, conhecido também como PRRJ, que é uma lenda brasileira quando se trata do Yu-Gi-Oh! TCG. Ele joga o game desde 2005 e é considerado como um dos melhores jogadores do nosso país, tendo ganhado diversos campeonatos nacionais e internacionais, mas nunca conseguiu se classificar para o Mundial. Sempre batia na trave. Talvez o sonho de vir para o Mundial não tenha sido como ele esperava, mas aconteceu graças ao convite do Judeu. E assim se formou o time que ganhou um apelido bem especial pela comunidade, como Dream Team. Inclusive, eu tive a oportunidade de perguntar diretamente pro Paulo como que foi a reação dele em receber esse convite pra jogar o Mundial de Yu-Gi-Oh! Só que pelo Master Duel. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, acho que o Nets também, né? Mas você esperava? Já era algo que o Judeu tinha falado? Ou foi surpresa? Não, assim, ele comentou antes, mas não muito antes, né? Então, eu fiquei muito feliz de saber, principalmente porque eu já não tinha mais chance de me classificar pelo TCG, porque já tinha passado o Continental. Então, foi meio inesperado, mas foi muito legal. E pra você, como é que foi? Cara, não tinha a menor ideia, porque eu tava aposentado, tiveram que me trazer da retirada da aposentadoria. A gente tem um amigo em comum, que é na época a gente acabou indo junto, então ele tinha me dado um toque, mas eu falei, mano, eu não me tiraria da aposentadoria. Agora com os times formados e prontos, a primeira fase do Mundial de Yu-Gi-Oh! Finalmente começou. No Rush Duel, infelizmente o César foi o primeiro a ser eliminado. Era a estreia dele no Mundial, e mesmo sem chegar no top 4, a classificação pro campeonato já tinha sido uma conquista enorme. A gente inclusive bateu um papo e ele me contou que nem jogava Rush Duel há muito tempo.
mas que mesmo assim, quando se dedicou um pouco, conseguiu chegar até aqui no Mundial. Eu comecei a olhar pro jogo tem mais ou menos um ano, mas eu comecei a jogar num modo meio tryhard faz uns 3 meses, assim. Fui pela qualificatória. Tem alguns amigos que jogam competitivo de Duel Links. Eles me falaram, pô, vai ter um deck absoluto pra parada, né? E aí eu fui, comecei a farmar a gema pra montar esse deck. E aí joguei a qualificatória só com o deck, basicamente. E aí eu tive umas dicas, assim, no sentido de classificação, que eu acabei aplicando e aí deu super certo. Que você acaba aprendendo com os próprios jogadores, né? Que você acaba conhecendo a comunidade. Já classificou e tal. Então, tipo, tem um esqueminha, assim, de como você otimizar melhor o seu tempo, né? Pra você não ter que jogar 72 horas seguidas, assim. Já o Vino tinha um gosto amargo do seu último campeonato. Em 2019, acabou sendo eliminado cedo demais. Só que dessa vez foi diferente. Ele avançou e chegou longe e quase pegou a semifinal. Saiu sendo o top 4 do Yu-Gi-Oh! Duel Links Speed Duel, mostrando a evolução de quem já conhece o peso dessa competição. O objetivo inicial era tentar chegar mesmo no top 4, né? É uma evolução se você for comparar com a primeira vez. Da outra né? vez eu não consegui nem chegar perto disso, né? E aí chegar na semifinal, bom demais. Se tivesse ganhado seria um bônus, mas foi muito bom também. No Master Duel, o time Nubble Gabigol começou de forma incrível. 3 vitórias logo de cara, ficando em primeiro lugar no seu grupo. Mas no penúltimo jogo veio a primeira derrota. A tensão bateu e a última partida virou decisiva. Eles precisam vencer para garantir a vaga nas semifinais. Enquanto isso, o time Fala Galera vivia um drama diferente. Eles perderam logo o primeiro jogo, que foi inclusive transmitido na live oficial. Parecia até que a coisa ia desandar por aqui. Mas o time conseguiu se reorganizar e o placar que começou sendo uma derrota virou 3-1. E agora faltava só uma partida para confirmar a classificação. E esse foi o momento mais tenso do campeonato. Entre um jogo e outro dava para ver os brasileiros concentrados nos computadores, pensando em estratégias, aproveitando cada segundo dos intervalos para otimizar da melhor forma suas chances de ganhar. E o melhor, os dois times brasileiros estavam em grupos separados. Isso significa que, se ambos se classificarem, poderíamos ter uma semifinal Brasil versus Brasil, ou até uma final 100% brasileira, caso se eles não se enfrentassem na semifinal, né? Nossa, isso seria um sonho perfeito. Os últimos jogos começaram e eu não posso fazer nada além de observar essa porta ansiosamente, esperando a saída dos jogadores pra saber se eles conseguiram se classificar ou não. Até que o time Nubble Gabigol saiu, só que arrasados com a derrota. Cada jogador acabou reagindo de um jeito, o Shoma principalmente preferiu ficar um tempo sozinho, absorvendo o que tinha acabado de acontecer. O Mundial de Yu-Gi-Oh! É assim, nervosismo, pressão e no final só um time pode vencer. O Nubble Gabigol pode não ter seguido adiante, mas fez história no campeonato. O Shoma, por mais abatido que ele tivesse ficado, pra chegar até aqui, galera, ele conseguiu a vaga em uma das classificatórias mais difíceis do mundo. Então só isso já foi um feito gigante, porque no Master Duel existe algumas formas de você tentar a vaga pro Mundial. E ele conseguiu isso logo na vaga do Global, que é uma única vaga pro mundo inteiro. Mas depois que a adrenalina passou, eu consegui conversar um pouco com eles pra saber como que foi essa experiência de jogar o Mundial pela primeira vez. Basicamente tem a vaga do Continental, que você enfrenta apenas a pontuação dos latino-americanos, e tem a vaga da Duelist Cup, que você tem que enfrentar os japoneses e tudo mais. Eu consegui pela Duelist Cup. Mas vocês se conheceram por causa de Yu-Gi-Oh? É, por causa de Yu-Gi-Oh! Fazem mais de 4 anos que a gente já jogava junto, ele me viu jogar, a gente começou a jogar junto. Mas basicamente você jogava TCG antes ou era Master Duel? Não, era só online. Só online. E pra você, como é que foi receber o convite de estar aqui agora? Cara, foi muito bacana. A experiência foi muito legal, né? Conhecer jogadores que a gente só vê em vídeos e essas coisas. Consegui trocar uma ideia com o pessoal. Meu inglês não é tão bom assim, mas eu consegui trocar uma ideia. A preparação foi muito legal também. A gente escolhendo os decks, as cartas que a gente ia compartilhar, como cada carta iria em cada deck. Aí a gente compartilhou as nossas cartas e a gente quis dividir as outras cartas. E a pressão por estar aqui jogando no tete-a-tete ali com outros jogadores é muito maior mesmo ou ainda dá pra dar um certo conforto? Bem maior. Eu cometi alguns erros porque eu tava um pouco nervoso, mas, tipo assim, depois do primeiro round, que a gente já acostuma com a pressão, a gente já começou a ficar mais tranquilo. Não, mas todo mundo que eu conversei aqui falou a mesma coisa. Tipo, os maiores jogadores também fizeram mistakes. Eu não vou desistir, nem que seja daqui a 30 anos, eu espero voltar e ser o mais forte do mundo. Boa. É isso aí, não pode desistir não, cara. Nessa altura do campeonato, agora só resta um único time brasileiro na competição.
E por sorte eu consegui permissão pra entrar na sala e capturar a reação final dos jogadores. Mas pela expressão do judeu aqui, parece que as coisas não estão muito boas. Mas eu tava completamente enganado, porque logo em sequência eles tiraram o fone, comemoraram de forma contida pra não fazer muito barulho e prejudicar os outros jogos que estavam acontecendo na sala. Mas o judeu veio na minha direção bem sorridente pra contar o que aconteceu. Mano, a gente dominou os caras. Ganhamos 3 matches de 8-1. Boa. Absurdo. E mais uma vez o Brasil chegava a uma semifinal de Mundial. E o mais marcante foi que mesmo sendo rivais, os outros jogadores da competição fizeram questão de parabenizar o time brasileiro. Nesse momento aqui dava pra sentir que o respeito entre os duelistas era ainda maior do que a rivalidade. Só que não acabou não, viu? O próximo jogo fica pro dia seguinte, que será aberto ao público pra poderem acompanhar as finais dos jogos digitais de Yu-Gi-Oh! Enquanto os jogadores descansavam e se preparavam para o dia seguinte, eu aproveitei para conhecer uma exposição de Yu-Gi-Oh! Que estava rolando em um museu aqui na França. A exposição estava fantástica, tinha vários quadros feitos por artistas diferentes, um expositor com 3 cartas dos deuses egípcios, mas o que chamava atenção era essa estátua gigantesca do Stardust Dragon do clássico Yu-Gi-Oh! 5Ds. Tava um absurdo, era muito detalhado. Eu teria um desses em casa. Eu só não saberia onde colocar. E o lugar aqui tava repleto de coisas que contavam um pouco da história da franquia de Yu-Gi-Oh! Porém, o melhor tava pro final. Tinha uma sala especial, totalmente escura, com quadros enfileirados com todas as partes do Exódia e no centro, um enigma do milênio. Aqui foi o ponto alto da exposição. Essa exposição aqui do Yu-Gi-Oh! Achei muito legal aqui em Paris. Nossa, muito massa mesmo. Tem alguns itens aqui que é impressionante de ver pessoalmente. E assim chegamos ao grande dia, a semifinal. Agora teremos um teatro lotado e até uma cerimônia de abertura emocionante com direito a uma orquestra tocando músicas clássicas de Yu-Gi-Oh! Mas antes, os jogadores brasileiros pareciam estar bem tranquilos pro jogo. Todo mundo tava ali reunido até que eles são chamados pra ir até o palco. E de um lado temos o time Fala Galera representando o Brasil, do outro Chaiba Corp representando os Estados Unidos. E quem vencer aqui vai pra grande final. Agora é bem simples, o time que alcançar um total de 5 vitórias primeiro tá na final. E pra nossa sorte começamos muito bem na primeira parte, ficando 2-1 pro time Fala Galera. Mas na segunda fase, Chaiba Corp conseguiu virar ficando 3-2 e eu já começo a ficar preocupado. Inclusive eu tava sentado bem na frente vendo o jogo praticamente sozinho, porque nesse horário o público ainda não tinha entrado, então o sofrimento foi totalmente solitário aqui. Mas no final da segunda fase ficou tudo igual. 3-3. Aqui nessa altura do campeonato, caminhando para a terceira fase dos duelos, já dava para notar a tensão gigante nos jogadores só pelas suas expressões. Agora é tudo ou nada. Os jogos começam e Judeu consegue ganhar seu duelo muito rápido, aumentando assim a confiança do time. E agora ele podia ficar livre, inclusive, para poder ajudar os seus amigos nos jogos deles. 4-3 pra gente, hein? Estamos a um game pra ir pra final, mas a situação começa a ficar preocupante aqui. Paulo acaba sendo derrotado também. E Net, segundos depois, sem chance de reverter o seu jogo, acaba sendo eliminado, fazendo assim o Brasil alcançar o top 4 no Master Duel por mais um ano, faltando somente um único ponto pra gente classificar pra final. Sabe o que é mais legal? Mesmo que a gente não tenha conseguido mais uma vez chegar na final, dá pra perceber que eles se divertiram bastante, sabe? É óbvio, né? Todo mundo quer ser campeão. Só temos um único vencedor, né? A chance não é pra todos. É difícil chegar até aqui, mas eu fico feliz que eles estão felizes, né? Dá pra notar que tipo, se divertiram pra caramba, que eu acho que é o mais importante. Mas uma hora vai acontecer, ainda tenho fé. E olha só, isso foi algo que realmente me marcou muito nesse evento, porque quando eles perderam o duelo, eles saíram rindo, não da derrota em si, mas felizes por estarem juntos. A vitória sempre vai ser o objetivo e a derrota pode ser amarga. Mas no final, eram 3 amigos que jogam Yu-Gi-Oh! Há anos, criaram laços e viajaram de casa até aqui com o sonho de ser vitorioso, mas sem nunca esquecer que se divertir no caminho é parte essencial desse processo e que um dia, quem sabe, poder levar o título para casa. Depois da partida, eu até consegui conversar um pouquinho com o Judeu e perguntei sobre a pressão de jogar mais uma semifinal e se a experiência dos últimos anos ajudava um pouco tirar esse peso das costas e jogar com mais tranquilidade. Eu não vi o hate dos outros ainda, mas o seu tava o maior até então, né?
O de nós três foi, assim, incrível. Todos nós fomos muito, muito bem esse ano. Esse ano eu joguei com um time diferente, foi com o Paulo e com o Nets, que são, assim, 2 monstros do jogo. Assim, eu coloquei muito mais horas nesse ano, todo mundo colocou, do que a gente colocou nos 2 anos anteriores juntos. E eu acho que o resultado mostrou. Nós todos somos pessoas muito dedicadas, muito empenhadas, então a gente queria garantir que todo detalhezinho mínimo tava perfeito. Então a gente ficou, assim, obcecado por isso, por esse jogo que a gente ama. Então é um pouco engraçado até, porque o Paulo é um pouco mais velho que a gente, eu e o Nets, a gente ficava brincando e o Paulo, pô, cala a boca aí. Mandando as crianças, tipo, ficar quieto pra prestar atenção, mas... É óbvio que eu tive que perguntar, se ano que vem alguém se classificar pro Mundial novamente aí dos 3, vão manter o mesmo time? Foi na trave, né? Ano que vem Foi vai perto. tentar de novo, Com certeza. foco total, pretende manter o mesmo time, ou isso deixa em off ainda? Eu queria muito manter esse mesmo time, porque a gente encaixou de uma maneira, assim, incrível. Porque eu sou uma pessoa que... Eu sou muito obsessivo por esse jogo, eu coloco todas as minhas horas, eu coloco todo o meu tempo, eu durmo e eu tô sonhando com o jogo. Eu encontrei 2 pessoas que, assim, são iguaizinhas a mim, então encaixou muito bem e o resultado mostra. Mas eu preciso te lembrar que mesmo que o Brasil não tenha chegado na final, o campeonato não acabou. Ainda tivemos as finais de Rush Duel, Speed Duel e Master Duel acontecendo no palco, sendo um show à parte em ver os vitoriosos levantando o troféu depois de vencer. E ainda teve mais um dia de evento, sendo o último onde iria rolar as finais do TCG. Esse dia foi bem especial porque a torcida tava forte e era possível escutar a reação da plateia em cada jogada perigosa dos jogadores. E quando o Julian venceu, a torcida foi à loucura e foi muito emocionante. No final, todos os jogadores que participaram do campeonato, cada um que veio representar o seu país, teve que subir no palco também para se despedir do público e encerrar mais um Mundial de Yu-Gi-Oh! E é nesse clima de festa que a gente encerra mais um ano de Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de fortalecer com seu joinha, inscreva-se aqui no canal e agradecer também o apoio de todo mundo, da Konami pelo convite. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!